Boa noite, a paz seja convosco. Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e tendo-a dado ao moço, que se apressou a prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava ao pé junto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantando-se aqueles varões dali, olharam para as bandas de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhando-os. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar. Irmãos, Abraão tinha 99 anos. Sara, 89. E Abraão está ali junto aos carvalhais de Mamre, e ele, à porta da sua tenda, vê de repente 3 homens que vêm até ele. E ele, quando vê aqueles homens, ele reconhece, ele sabe, de alguma forma, ele sabe que um daqueles homens era o Senhor. Amém? E ele diz exatamente isso: Meu Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu te peço que fique aqui comigo. Vou preparar aqui uma comida, vou preparar uns bolos, vou preparar algumas coisas aqui para que vocês se alimentem. E ele trouxe também água para que eles lavassem os pés e para que descansassem ali debaixo daquelas árvores. Irmãos, esta passagem, ela tem assim um grande significado, porque diz aqui que
Abraão, quando olha para eles, um deles ele chama de meu Senhor. Quando nós lemos a continuação desse capítulo, nós vemos que os outros dois eram dois anjos. E esses dois anjos, eles vão para Sodoma, e lá eles encontram Ló, e a Bíblia diz que chegaram lá dois anjos que foram para Sodoma e Gomorra. Então, entendendo isso, nós sabemos que quando os três vão para os lados de Sodoma, o Senhor volta e informa a Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída, e Abraão, vocês sabem, intercede por aquela cidade. Se tivesse 50 justos, 45, ele vai baixando, ele falou, se tiver 5 justos, e o Senhor disse para ele, se tiver 5 justos, a cidade será preservada. Mas nós vemos então que o Senhor estava ali com Abraão e fez a ele promessas que pareciam impossíveis, porque nós vamos ver que quando Isaac, filho de Abraão e de Sara, vai nascer, Abraão estaria com 100 anos e Sara com 99 anos. E quando o Senhor fala com Abraão que eles teriam um filho, que Sara ia engravidar e ter um filho, daí 1 ano, Sara ri. E quando Deus tinha falado com Abraão também ri, porque para eles era algo que eles achavam impossível. Eles achavam que era uma situação que já não havia mais esperança, e era uma situação em que não havia solução mais. Eles já tinham esquecido daquilo que eles queriam. Eles queriam muito ter um filho deles, de Abraão e de Sara. Mas aos 100 anos, ele com 99, ela com 89, e com a promessa se cumprindo quando eles tinham 190, parecia algo difícil, algo realmente impossível. Mas o Senhor diz para Abraão, e diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E aí ele afirma, ao tempo determinado, daqui 1 ano, eu tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém. E aí Sara ri, e o Senhor diz, por que você riu? Tem alguma coisa que é difícil? E a Sara diz para ele, não ri. E o Senhor diz para ela, não diga que não riu, porque riu. Irmãos, e era uma situação que só rindo mesmo. É como que diz na palavra de Deus que o Senhor encheu a nossa boca de riso. E aquilo que era difícil, aquilo que era impossível, o Senhor fez, o Senhor Deus fez. E eu acho muito interessante que desde o capítulo 17 fala a respeito de Abraão e do Senhor. Aqui eu estou lendo para vocês é o capítulo 18, mas no capítulo 17 diz assim, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não diz que Abraão ouviu uma voz, não, Deus apareceu para Abraão. Foi algo visível, foi algo que Abraão viu Deus. E quando nós chegamos lá em João 8, do 52 até o 58, está escrito assim, João 1,18, João 1,18 diz assim, que nunca ninguém viu Deus, em espírito, né? Deus nunca foi visto por alguém
o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, Deus foi manifestado através do Filho, Jesus. E aí a gente fica pensando e fala, mas como é que Abraão viu o Filho de Deus? Como é que ele viu Jesus glorificado aparecer para ele, e que apareceu a Abraão e disse para ele, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito? Não foi algo assim etéreo, ele viu. Abraão viu, porque está escrito que foi o Filho que revelou Deus ao mundo. Sempre foi o Filho que revelou Deus ao mundo. E disse para Abraão, 99 anos, anda na minha presença e ser perfeito. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus fala a respeito desse dia em que Abraão prepara ali um bezerro. Ele prepara ali um bezerro, faz ali um churrasco, ele prepara bolos, pães, e come com o Senhor. E a gente não para pensar como é que Deus, em espírito, poderia fazer essas coisas. Mas o Filho é quem revelou a Deus. O Todo-Poderoso que aparece aqui é o Filho de Deus, eterno, que é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Mas que ele foi morto antes da fundação do mundo. Para nós o Cordeiro foi morto há 2000 anos, porque nós entendemos as coisas com a limitação do tempo. Mas quando Jesus ele veio a este mundo, ele morreu, ressuscitou dos mortos, depois subiu aos céus, entrou na eternidade. Ele é o Cordeiro que foi morto e estava lá antes da fundação do mundo, para criar o mundo, para aparecer a Abraão, comer com ele. Abraão lavou os pés dele, e ele disse para ele, isso aqui é alguma coisa difícil para mim. E ele diz, olha, daqui 1 ano eu vou voltar e Sara terá um filho. Interessante que mais tarde eles vão colocar o nome do filho de Isaac. Isaac é o riso. Riso. Porque quando a esperança tinha acabado, mas Deus encheu a boca deles de riso, encheu o coração deles de alegria, e Deus cumpriu as suas promessas. E o Senhor que apareceu para Abraão, e que comeu com ele, e que andou, e que foi visível para Abraão, é o mesmo que morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, e subiu aos céus, e está vivo para sempre. Quando nós lemos aqui a respeito de Adão, no capítulo 3, versículo 8, não vou ler a história toda não, mas 3:8 de Gênesis diz assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão dizendo, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Irmãos, se você fizer um estudo sobre esse texto aqui do 8, Gênesis 3:8, diz assim, que ouviram Deus caminhando no jardim do Éden. Eles ouviram os passos de Deus andando no jardim.
E quando eles ouvem a movimentação, na King James diz assim: eu vi a movimentação de Yahvé no jardim. Eles ouviram a movimentação, ouviram os passos, ouviram ele caminhando. E eles, ao ouvirem aquele caminhar, eles disseram: é o Senhor. E eles tiveram medo, se esconderam entre as árvores. E o Senhor pergunta para eles, dizendo: Adão, onde estás? E Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Você já parou para pensar que o Senhor apareceu fisicamente para Adão? Sempre a gente achou o seguinte, que Jesus como homem, ele foi feito à semelhança de Adão, porque ele era um homem. Todo homem foi feito à semelhança de Adão. Mas a Bíblia diz isso ao contrário, vocês sabiam? Quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. O Senhor já estava lá, o Filho de Deus, o Filho do homem, já estava lá na criação de Adão. E Adão foi feito à semelhança dele, a semelhança do Senhor. E é uma coisa estranha para a nossa cabeça linear, a nossa cabeça temporal e espacial, né? A gente pensa só em questão de tempo, espaço, e a gente não entende as coisas eternas. A gente não entende como é que pode alguém estar lá antes de nascer, né? É só Deus que faz essas coisas. É a eternidade. E aqui diz que ele foi visto, e Adão foi feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? E diz aqui que eles ouviram os passos dele ali no jardim e se esconderam. No capítulo, voltando para Abraão, que comeu com o Senhor ali debaixo daqueles carvalhais, no capítulo 8, verso 52 de João, 8:52 de João, nós temos o complemento dessa história. João 8, vou ler aqui do 51 para frente para vocês entenderem o que aconteceu. Põe 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha o que Jesus disse: se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Então disseram-lhe os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. E ele diz agora: Abraão, vosso pai, exultou, ou seja, se alegrou ao ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Abraão viu, Abraão me viu, viu o meu dia, ele viu e se alegrou. E eles disseram pois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lembre-se
que quando o Senhor aparece a Moisés na sarça, lá ele não aparece como um homem, ele aparece como uma chama de fogo, numa sarça ardente. E quando Moisés pergunta o nome dele, fala: Senhor, quando me perguntarem o teu nome, porque ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele diz: mas quando perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? Então o Senhor na sarça disse para ele: eu sou o que sou, vai e dize, eu sou, mandou dizer. Quando Jesus diz aqui em João, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles pegaram pedras, porque eles entenderam que ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que apareceu a Abraão, comeu com ele lá nos carvalhais. Ele estava dizendo que ele era o eu sou, que apareceu a Moisés. E eles entenderam que queriam matar Jesus porque tinha dito isso. Amém? Agora, quando Jesus diz que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, como é que é isso? Porque aquele pessoa que guarda a palavra de Jesus, mesmo que ele parta dessa vida, ele já abre os olhos na presença de Deus, na verdadeira vida. Amém? Aquele que está em Cristo Jesus, nasceu de novo, ele não morre, ele morre pela carne aqui nessa vida, parece que tudo acabou, mas na verdade ele está entrando no melhor, está entrando na presença de Deus, está entrando na presença do Senhor, ele está entrando na verdadeira vida. Então nunca haverá a morte, porque a gente não morre, passa da morte para a vida. Amém? Graças a Deus. E se nós formos ver, na palavra de Deus, quando Deus fala com o pai de Sansão, e ele recebe ali, ele vê alguém, fala com ele, fala: olha, você vai ter um filho, ele será nazireu de Deus, ele vai libertar o povo de vocês dessa opressão que vocês estão sofrendo dos filisteus. E o pai de Sansão pergunta para ele, diz: mas qual é o teu nome? E o Senhor diz para ele: por que perguntas o meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. E aí você chega lá no livro de Isaías, está escrito assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E para ele disse: meu nome é maravilhoso. Ele falou, e nós vemos aqui, quando Mesaque, Sadraque e Abdenego são jogados na fornalha de fogo ardente lá que tinha preparado Nabucodonosor. Quando eles se recusam a se ajoelhar diante daquela estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado, então Nabucodonosor chega para eles e diz: é de propósito que vocês não adoram os meus deuses, nem se prostram diante da estátua que eu levantei? E eles dizem: não precisamos responder isso para ti. E ele diz: qual é o Deus que vai nos livrar? Ele fala: se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas se Ele nos livrar também, fica sabendo que nós não vamos adorar a tua estátua. Porque está escrito: não te encurvarás perante imagens de escultura. Então eles não podiam fazer isso. E eles falam: a gente morre, mas a gente não vai adorar a tua estátua. E aí eles são amarrados, jogados dentro da fornalha de fogo, que o rei... É interessante que ele não queria só matar agora, ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, manda colocar muito mais fogo, muito mais combustível para que ficasse pior. Irmão, se fosse jogado dentro da fornalha do jeito que estava, já ia morrer do mesmo jeito. Mas ele parece que queria matar e matar 7 vezes mais, então manda aquecer, e aquilo fica tão quente,
que os soldados que jogam Mesaque, Sadraque e Abdenego para dentro da fornalha morrem fora da fornalha. Não conseguem, eles desmaiam fora e morrem com o calor fora da fornalha. E quando eles caem dentro da fornalha, Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e diz: não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? E aí o pessoal disse: é sim, foi isso que nós fizemos. Disse: por que eu vejo 4 andando dentro da fornalha e soltos? Eles estão andando e passeando dentro da fornalha de fogo. E Nabucodonosor dizia: a aparência do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses, porque ele era politeísta, né? O 4º homem é diferente, ele é glorioso, ele é maravilhoso. Ele viu também ali o Senhor Jesus dentro da fornalha com Mesaque, Sadraque e Abdenego, e os livrou da fornalha de fogo. E diz que Nabucodonosor diz para eles lá dentro da fornalha, e diz: Mesaque, Sadraque e Abdenego, saiam para fora. Se fosse eu, eles falavam: entra aqui você. Então, vem aqui passear também, vem aqui dentro um pouquinho. Saiam para fora. E eles saem para fora. Mas eles tinham estado junto com aquele que manifestou Deus e que foi visto pelos homens. Era o Filho de Deus que estava ali com Mesaque, Sadraque e Abdenego dentro da fornalha de fogo, e que os livrou da morte. E eles saem para fora, e eles vêm a observar, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. O fogo queimou as cordas que os prendiam, mas o fogo não pôde queimar a sua roupa, nem o seu cabelo, nada se queimou, porque o Senhor estava com eles e os protegeu na hora daquela fornalha de fogo, porque eles foram fiéis ao Senhor e colocaram a adoração a Deus acima da sua própria vida, e Deus os honrou e estava ali com eles dentro da fornalha. Amém? Então, que nós possamos assim entender essas coisas, né? Que o Senhor Jesus, Ele também está no Velho Testamento. Por isso que Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Ora, as Escrituras que existiam no tempo de Jesus era só o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois, com as histórias e as palavras de Jesus, e a nova aliança, o Novo Testamento. Mas Ele manda os judeus: escutam, olha lá, vejam na Escritura, eu estou lá. Me procurem lá, vocês vão me achar. Amém? Que você também possa ter esse despertamento e encontrar o Senhor. Como eu disse para vocês, né? No capítulo 1, verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, este o revelou. Quem revela Deus é o Filho de Deus, homem. Amém? Ressuscitado, eterno, imortal, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.